Meus irmãos, a graça e a paz, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez juntos e queremos então compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Vamos entrar nesse estudo, nesta reflexão, a qual vamos ter por base o livro de Apocalipse. Como hoje vai ser início, nós vamos apenas fazer uma introdução para que possamos então a partir dos dias seguintes desenvolvendo os ensinos, buscando o que tem de mais importante nesse livro que é tão maravilhoso, que é, amém, o livro de Apocalipse. Eu quero ter por base hoje, com os irmãos, o capítulo 1, e nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Só fazendo um reforço, não se esqueçam de ouvir a mensagem, de compartilhar, mandar para um amigo, mandar para um parente, porque você fazendo assim, você vai estar contribuindo que aquela ordenança de Jesus, o ide, que Ele falou para nós, estar pregando o Evangelho a todas as pessoas, então você vai ser um participante. Se você tiver interesse, inscreva-se no canal e compartilhe essas mensagens, tá bom? Vamos lá então, Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o versículo de número 3. O texto diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam nelas coisas escritas, pois o tempo está próximo. Queria fazer uma breve oração com você. Baixe sua cabeça, eleve o pensamento ao Senhor e vamos orar a Deus. Amém. Senhor, o nosso Deus, querido e eterno Pai, queremos nesta noite meditar, aprender, se aprofundar um pouco mais na Tua Palavra, que é tão rica de ensino e tão maravilhosa para nós. A Tua revelação, Pai, ao nosso coração, que nos dará luz, clareza para poder compreender, ó Pai, todo o contexto em torno de nossa vida. Pai, eu oro pela igreja, pelos meus irmãos, oro, meu Deus, Pai, para as pessoas que têm vivido esses dias tão difíceis, Pai, devido, Pai, a esta pandemia, muitas pessoas sendo contagiadas, muitas pessoas sendo infectadas com este mal e, por ocasião disso, também muitas mortes. Pai, nós queremos orar, pedir a Tua bênção, Pai, mas ao mesmo tempo também sabemos que, segundo, Pai, este livro que estaremos estudando, essas coisas hão de vir, hão de acontecer. Guarda a Tua igreja, protege o Teu povo, dá entendimento, Pai, àqueles que não, ó Pai, conseguem compreender e não dão um devido valor, ó Pai, à Tua palavra. O Senhor falou a nós, ao Teu povo, o Senhor falou a todos: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pai, nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria, nesta introdução, primeiro poder conversar com vocês sobre aquilo que o livro de Apocalipse não é. Entenda bem, isso é importante. Porque existe muito mistério, existe muita paura, muito medo quando as pessoas falam de Apocalipse. Às vezes as pessoas ficam até assustadas, ficam atemorizadas, pelo fato de o livro ter muitos sinais, muitos símbolos, mas na realidade a gente, quando vai estudar o livro, vai poder assim trazer informação, trazer o que tudo isso significa para os irmãos. Eles vão então entendendo que a intenção do livro é exatamente essa: trazer a clareza daquilo que parece obscuro, trazer o entendimento daquilo que a gente, por não ter uma familiaridade com o livro, possa então compreender de fato o que ele quer ensinar a nós. Amém? Então, o que o livro de Apocalipse não é? Ele não é um livro misterioso. Amém? Não tem nenhum mistério, não tem nada assim que você possa ficar assim, sem ter de fato um entendimento. Ele também não é um livro para causar medo às pessoas. Não é essa a intenção.
porque na realidade ele é um livro que vem tirar de nós o medo. Por que isso? Porque quando você conhece, tem entendimento, tem ciência de informações que o livro traz sobre aquilo que já aconteceu, né? O que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro, veja bem, se você tem informação sobre todo esse andamento, sobre todo esse inteirinho de coisas, não tem por que ter medo, simplesmente ter confiança, amém? Confiar na Escritura, confiar na Palavra de Deus, porque quando você confia em Deus, você pode ter certeza, porque o livro vai dizer isso a você, né? A revelação vai te trazer isso, que você vai ser guardado no Senhor, que você vai ser protegido por Ele. Você vai ver que no andamento, né, dos ensinos, você vai perceber, por exemplo, você percebe que no Antigo Testamento, muitos livros do Antigo Testamento, eles sinalizam partes escatológicas, parte de coisas que parecem tragédias, mas que em meio a toda a tragédia, né, todo o contexto de destruição, você percebe que sempre Deus ele deu um refúgio, sempre Deus ele deu um escape, uma proteção, né, isso, ao povo dele. Por exemplo, se você for lá e você for analisar lá o fato de Sodoma e Gomorra, quando Deus, né, determina a destruição da cidade por causa do pecado dela, entendeu? Você vê que todo o contexto de destruição está acontecendo ali. Fogo, enxofre, destruição, mas você percebe que em meio a tudo o que está acontecendo, Deus providencia escape aos seus. Por quê? Porque o texto fala lá que Abraão intercedeu por Ló e pela família, entendeu? Então o que Deus faz? Deus vai lá, enviando os seus anjos e informa, revela, dá clareza a Ló e a sua família que eles devem então sair, que eles devem buscar proteção e até mesmo indica para onde eles devem ir, né? O que eu quero que você entenda com isso? Que de fato acontece isso, amém? Em meio ao fogo, né? Isso, em meio a toda a destruição, em meio a todo o clima apocalíptico de destruição, amém? Deus revela aos seus filhos o que está fazendo e providencia para eles escape. Entendeu? Foi também assim lá em Daniel, quando os jovens entram na fornalha, não é isso? E, enfim, e outros livros também mostram isso, amém? Que Deus ele tem sempre uma palavra de proteção, né, de livramento em meio, né, isso, a toda a tormenta, amém? Isso é muito importante, amém? Então, não há por que ter medo, o livro não é um livro para te causar medo, mas para te trazer a informação, amém, do que está para acontecer, e te precaver de que você, por ser servo de Deus e valorizar a palavra, amém, você vai estar então sendo guardado por Deus. Isso é muito importante. Outra coisa que o livro não é, amém, ele não é um livro selado. Isso é importante. Por que não é um livro selado? Porque se ele fosse um livro selado, não haveria como você ter acesso à informação nele contida. Porque tem selo, está fechado, né? Então, como que você vai conseguir ler algo que está fechado? E o que comprova isso? É que o texto fala que quando João vê o livro selado, ele chora. E por que ele chora? Ele chora porque ele não vê ninguém, nem no céu e nem na terra, digno de abrir o livro e desatar os selos. Então veja bem, se não há ninguém nem no céu e nem na terra digno de abrir e desatar o selo, ou seja, esse livro não vai ser selado, ninguém vai saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode vir. Ninguém vai ter informação, né, para que possa assim seguir uma informação segura, amém? E em meio a tudo estar seguro. Mas a boa notícia é que o livro não é selado, porque Jesus, o Cordeiro, né, ele então entra no cenário da história, né, ele se manifesta como o Cordeiro, né, que leva sobre ele os nossos pecados, ele desata os 7 selos, amém? E passa então a deixar claro para nós todo o contexto que está, né, envolvendo esse livro. Veja bem, também é importante você notar, esse livro não fala só do futuro, não. Esse livro fala do passado, do presente e do futuro.
Porque o texto mesmo diz, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então você percebe claramente aí que o que Apocalipse traz como revelação não envolve só um momento no futuro que vai acontecer, mas são fatos, são acontecimentos que já vem sendo discorrido, já tem acontecido em toda a trajetória humana. Com ênfase, né, na pessoa de Jesus, que é aquele que une toda a história, aquele que traz sobre si todo o contexto histórico, amém? Até com base naquilo que Daniel fala. É isso? Sobre os impérios, sobre todo o sistema de governo, né? Sobre as 70 semanas de Daniel, né? O que envolve o que aí, né? Eu quero te informar que eu estou abordando um contexto histórico, tá bom? De que esse período de tempo envolve toda a trajetória humana, não apenas um período que vai acontecer no futuro, não. Envolve toda a trajetória humana, ou seja, o que já aconteceu está englobado, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro, segundo, né, o texto, né, trazido aqui e o selo desatado pelo Cordeiro, dando assim então a nós, é isso, a informação. Então veja bem que importante, Apocalipse então, amém? O termo, né, o nome Apocalipse significa o que? Significa revelação. Ora, se é uma revelação, né, é que está claro, é que está ao alcance de todos, né? Todos podem então, né, trazer, ter um entendimento, né, de tudo que, né, está acontecendo, né, e que vai ainda acontecer. Isso é muito importante, irmão, né? Ou seja, é revelado, é trazido ao entendimento, né, claro para todos nós, né? A Bíblia diz isso, ou seja, quero enfatizar. Trata do passado, do presente e trata também do futuro. Quero dizer para você, aquele que era, que é e que há de vir. Importante isso. Ou seja, vamos ver, por exemplo, aqui entramos agora no texto, né, que nós estamos trazendo como introdução para esse estudo. E entenda bem comigo lá, né, você na sua Bíblia, o capítulo 1, versículo 1, veja bem, revelação de Jesus Cristo, ou seja, é Ele quem revela. Ele é aquele que tem a capacidade de revelar, porque Ele é onisciente, porque Ele tem sobre as mãos dele todo o pano de fundo da história. Ou então Ele pode revelar. Ele pode trazer para nós revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Ou seja, revelação quer dizer o quê? Mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer. É muito importante isso. Por quê? Porque o texto deixa claro que a intenção é ele mostrar aos seus servos. Então, você vê que há uma ênfase ali num grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse que o texto diz? Revelar aos seus servos. Por que seus servos? Porque são aqueles que deixaram de ser escravos de Satanás, porque o termo servo é escravo, né? Deixaram de ser servos de Satanás, amém? Por serem ignorantes da palavra e não buscar conhecimento, entendeu? E passaram a ser servos de Jesus, porque buscaram o conhecimento de Jesus e dão importância à palavra de Jesus. Portanto, não servem mais ao sistema mundano. Não servem mais àquele grupo de pessoas que não valorizam as reuniões espirituais, que não valorizam o ensinamento bíblico, que não dão valor à palavra de Deus. Não são servos de Deus. Porque Deus não quer que eles sejam, não por isso. É porque eles não buscam conhecimento. Nós falamos aqui, né, o texto diz, errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Diz mais, né? Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, não são servos porque não buscam conhecimento, ou porque não dão valor a ele, porque ele está acessível.
A palavra diz, irmãos, essas palavras desse livro não está no céu, que você tem que subir ao céu e lá trazer para si, nem também no profundo do abismo, que você tem que descer até o abismo e buscar. Ele está diante de você, na tua boca, no teu coração. Então o homem não busca conhecimento de Deus, da palavra, porque ele não busca interesse nisso. Então quando você lê o texto aqui, ó, que diz aqui, ó, que Deus lhe deu a mostrar aos seus servos. Quem são esses? A ênfase aqui é para o povo que busca. Servo aqui e escravo no original são os servos de Deus, como nós aqui agora, como as pessoas que vão ouvir esta mensagem e vão dar valor a ela, e vão reproduzir essa mensagem a outras pessoas, né? Vão levar o conhecimento dela, vão compartilhar essa mensagem. Porque ao mesmo tempo que elas têm interesse por isso, porque julga ser importante, elas também levam a outros para que outros também tenham interesse em conhecer. Quando Jesus revela aqui a João, revela exatamente para isso, para que as pessoas compreendam todo o contexto mundial do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. O texto aqui diz isso. Ele revela então aos seus servos, né, as coisas que em breve devem. Olha que interessante, irmão. Eu quero enfatizar essa palavra também, dever. Quando o termo fala deve acontecer, não é uma suposição que vai acontecer, ou uma opção que vai acontecer ou não, não, nada disso. Nada disso. O que é, por exemplo, quando alguém recebe uma tarefa e tem o dever de fazer aquela tarefa? Quer dizer que ele tem que fazer. É um dever. Se não fazer, vai ter penalidade. A pessoa vai para a escola e tem um dever. A pessoa vai para a faculdade e tem um dever de fazer uma tarefa, porque depois vai ter uma prova, uma avaliação. Para ele passar por aquela avaliação e ter condição de ser aprovado nela. É um dever fazer aquilo. Se não fazer, vai se dar mal. É assim ou não é? Pois é, o que eu estou dizendo aqui é isso. Essas coisas devem acontecer. Então não é opção. Tudo que está aqui, dentro do capítulo 1, que nós estamos começando hoje, essa introdução, vamos passar para o capítulo 2, 3, 4, até lá o 22. Tudo que está neste livro vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram, já estão acontecendo coisas agora. O contexto mundial, os sistemas de governo, a forma da política agir, né? Epidemias, pragas, mortandade, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, vai acontecer. Deve acontecer, porque o texto está falando que deve acontecer, não é isso? Aí, continuando aqui ainda, e que ele enviou por intermédio do seu anjo e notificou ao seu servo João. Olha que interessante, amém? Então Jesus manda o seu anjo vai até João, né? E João recebe ali, né, toda aquela informação, amém? Relata, escreve. Olha a preocupação de Deus para com seu povo, irmãos. A coisa mais valiosa na vida é informação. Você tem informação. Informação vale muito. Porque se você tem informação, você se prepara para o que está para vir. Não é isso? É como, né, nós entendemos, né, numa estrada onde tem placas. Você vai numa estrada que você não conhece. É isso? E tem placas naquela estrada, pelas placas que estão informando você, você vai chegar ao destino. Por quê? Porque você está sendo informado. Quando ele fala aqui, exatamente disso, que notificou, é que ele está informando a gente, olha, haja assim, não faça assim, não entre nesse tipo de atitude, não tenha esse comportamento, não haja dessa forma, não fale assim, não ande com tal pessoa. Ele está te informando. É isso? São as placas de informação, que entendemos que é a lei divina, a lei do amor, da justiça, da verdade, entendeu? Então, aqui é muito importante isso. E olha que importante também que Deus, na pessoa de Jesus, ele conversou com João, ele conversou com Pedro, e já preparando esse momento. Quando ele fala que notificou,
Nós temos que entender que existe aqui algo importante, né? Vamos ler um texto de referência aqui para a gente poder reforçar bem essa passagem, esse ponto aqui importante do versículo, que ele fala, notificou, ele comunicou, ele deu informação, ele falou como iria ser feito. Vai lá comigo rapidamente, lá em João, lá no Evangelho de João, o capítulo 21, o versículo 20 diz assim, ó, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Olha que interessante, irmão. Esse discípulo aqui que ele fala que quer que ele permaneça até que ele venha é João. Então Jesus já estava informando que João seria o último apóstolo a morrer, como foi de fato, entendeu? E que João não morreria sem que Jesus glorificado se revelasse a ele e trouxesse a ele, por intermédio do anjo, as informações sobre os fins do tempo, sobre Apocalipse, e revelando a nós isso. Olha que lindo, irmãos. Então o que está dizendo aqui, ele notificou a João. O texto deixa bem claro aqui, ó, no versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Está vendo? Então Jesus de fato veio para ele, antes que ele morresse, na ilha de Patmos, através do anjo, notificou a João. E João escreveu esse livro, que é o livro pelo qual nós estamos agora estudando, meditando, aprendendo, que é o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aí a ênfase volta para João, agora usando o termo, amém, atestou. Olha que interessante, você atesta alguma coisa após você ter visto ela. Por exemplo, você vai ao médico, o médico te examina, o médico vê o seu quadro, você conversa com o médico, você tem ali uma experiência com ele, aí você fala para ele, doutor, eu não estou me sentindo bem. É isso? E ele vai te examinar e ver que realmente você não está, ele teve o fato. Aí ele vai e te atesta o dia, não é assim? Ele te atestou o dia, então você tem ali o fato de que, de fato, você não está bem, de que aconteceu algo com você. Quando ele fala atestou, quer dizer o quê? É que ele, irmão, viu Jesus. Ele andou com Jesus. Ele viu Jesus caminhar. E detalhe, ele não apenas viu Jesus caminhar, amém, de forma física, num corpo humano, como de fato foi. Mas João vai além. Além de ver Jesus com o corpo físico, caminhar com ele, e diz o texto que ele inclinava a cabeça no ombro de Jesus, era o discípulo que Jesus amava, era o mais amoroso, que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas, e foi o último que escreveu o último livro, Apocalipse. E aí ele viu de novo e atestou. Atestou o quê? Atestou que Jesus glorificado se manifesta a ele. Então, está aqui o texto. Por isso que ele diz aqui, ó, é isso? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu.
Isso é maravilhoso, irmão. Uma testemunha ocular, entendeu? Que viu tudo. Que andou toda a trajetória. João viu ou foi informado da morte de Pedro, da morte de todos os apóstolos. João não foi martirizado. Ele morreu na ilha de Pátmos. Se não me engano, eu não tenho essa informação exata, agora não pesquisei. Ele não morreu, acho que ele morreu de velhice, se eu não me engano. Mas enfim, não foi martirizado. E o texto se cumpriu, porque ele realmente, amém, recebeu a revelação do Apocalipse, né, e assim informou a igreja, atestando, né, trazendo a informação, né, aos irmãos da igreja que esse livro não é um livro para você ficar em pânico, para você ficar em paura, para você ficar achando que acabou a esperança, ou amedrontado. O que vai ser? Quando o anticristo se levantar, né, como o livro mesmo diz, né, esses símbolos aqui, a besta, o dragão, o que é isso? Não se preocupe, meus irmãos, amém? Porque Jesus vai trazer para nós tudo o que é isso, e vai nos deixar conscientes, preparados, amém? Porque esse livro vai trazer a nós essas informações tão maravilhosas, amém? Versículo 3: Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Uma outra particularidade deste livro, e é muito importante você entender isso, que esse livro é um livro que ele deixa muito claro, muito notório, o número 7. Por que 7? Porque 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Você vai ver aqui várias passagens desse livro que vai enfatizar o número 7. De certa forma, atestando que o dedo, que a mão, que a presença de Deus está nesse livro, amém? De forma muito, muito, muito presente. Tanto é que o texto fala, né, que Jesus é aquele que anda, não é isso? No meio dos candeeiros, né? E tem na sua mão, né, as 7 estrelas. Ou seja, ele está presente. Ele está em todo o tempo. E uma das particularidades que eu quero que você, né, dê destaque comigo nesta noite, nesta introdução, é que esse termo aqui, ó, bem-aventurado, é um dos assuntos, dos títulos das palavras que é enfatizado 7 vezes. Esse termo bem-aventurado em todo o livro, ele vem, amém, do capítulo 1 até o capítulo 22, que é o último capítulo do livro, amém, ele traz 7 vezes a palavra bem-aventurado. A primeira vez que essa passagem aparece, está aqui, acabamos de ler, que diz assim, ó: Bem-aventurado quem lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Está vendo aqui então? Então ele vai enfatizar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, lê, medita, não é isso? Examina. Já falei aqui, examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. Então aqui está dizendo, bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa plena de felicidade, uma pessoa em paz de alma, em paz de espírito, em paz de forma plena, é uma pessoa feliz. Ela não é feliz porque ela tem muito, ou porque ela conquistou um objeto valioso, ou porque ela tem um poder aquisitivo grande, é porque ela mora muito bem. Ela não é feliz por causa disso, ela é feliz porque ela tem paz de espírito, porque ela tem a presença divina nela. Ela sabe, como Paulo disse, né? Sei viver com muito, mas também tem escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma pessoa que tem confiança em Deus. Por quê? Porque ela lê as Sagradas Escrituras, porque ela lê a palavra, então ela confia em Deus, entendeu? Bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem, está vendo aí? As palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, está vendo? Lê, ouve e guarda. Irmão, o texto diz lá em Provérbios, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está vendo? Olha lá, guardei o que? A palavra. Por que guardei? Porque meditei. Porque li a palavra.
E a palavra para mim, como vai dizer aqui mais para frente, a palavra é como aquele anjo que desce com um livrinho na mão e dá para João. O mesmo João aqui, ó, né? Toma, coma. E ele come aquela palavra. Não é isso? É maravilhoso. Ou seja, está comendo a palavra de Deus, está se alimentando da palavra de Deus. Então, essa aqui é a primeira das 7 passagens. Eu quero concluir essa reflexão com você, lendo, né, e fazendo uma breve meditação em cada passagem dessa aqui, que cita o termo bem-aventurança. A primeira nós acabamos de ler aqui. A segunda está lá, vamos comigo, vamos passear um pouquinho na Bíblia, lá no capítulo 14. É, 14:13 diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem as suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está vendo? Aí, ó, outra vez bem-aventurado. Mas o que está dizendo aqui? Os que morrem no Senhor. Ou seja, nasceram, se converteram ao Senhor e morreram no Senhor. E as suas obras acompanham. Ou seja, é alguém fiel. É alguém que viveu uma vida inteira, amém, servindo a Deus, ouvindo a palavra, compartilhando a palavra, amém, degustando a palavra, se alimentando da palavra, amém. Jesus falou: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ou seja, a palavra dele, amém, né? Vamos à frente ainda, lá no 16:15. 16:15 vai dizer assim, irmãos: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Está vendo? Terceira passagem. Bem-aventurado. Só um minutinho, deixa eu... Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vocês lembram, irmão, lá nos Gênesis? Quando Adão se vê nu, porque nudez é pecado, e ele se esconde de Deus. O texto aqui é exatamente sobre essa questão. Andar nu quer dizer o quê? Amém? Mostrando as vergonhas, ou seja, vivendo uma vida de pecado. Ele fala aqui, ó, bem-aventurado é o que vigia e guarda as suas vestes. Ou seja, as vestes de santidade, vestes de pureza, vestes de brancura. Amém? Que é muito importante para nós. Amém? Santificar a nossa vida. A palavra diz, né? Santificai-vos, porque farei maravilha no meio de vós. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Amém? Seguindo à frente ainda. 19, versículo 9. É a quarta passagem. 19:9 vai dizer assim, ó: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha que interessante, que lindo. As bodas do Cordeiro. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus nos garante, amém, que vamos encontrar com Ele para as bodas, amém. Nós somos a noiva, amém. Jesus é o esposo. Estaremos com Ele para as bodas do Cordeiro, amém. Tão maravilhoso esse texto, amém. Capítulo 20, versículo 6, são 7 citações, que diz assim: bem-aventurado
E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Está vendo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Faltam então 2 textos para a gente poder completar os 7, que são as 7 citações desse termo bem-aventurança. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está vendo? Venho sem demora. Amém? E a última citação, completando as 7 citações, está lá no 22:14, que fecha, amém, o livro, que diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém? Então são 7 citações. Você vai ver que no decorrer dos nossos estudos, nossas reflexões, amém, haverá vários momentos que nós vamos enfatizar essa questão do 7, amém, da presença. Ou você vai ver 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas. Várias passagens vão estar mostrando isso para nós, amém? Porque esse número 7, ele tem, assim, uma relação muito direta com este livro, porque é o próprio Deus, amém, andando, se manifestando, se mostrando presente, amém, né, do começo, na criação, até o fim da história, porque ele termina assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Gostaria de terminar com você então essa reflexão, essa introdução, amém, lembrando você, amém, dê importância à palavra. Medite na palavra, compartilhe as mensagens, amém? Porque você vai ter muito a ganhar, amém? E vai poder então compartilhar, amém? Da palavra de Deus, as pessoas próximas a você, seus amigos, amém? Isso é muito importante. Que Deus te abençoe e tenha uma noite de paz, amém? Em nome de Jesus.